Capítulo 9 de Carta aos Romanos. No Machia digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado do Machia, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Machia segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Então todos os israelitas receberam a palavra de Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos das promessas são contados como descendência. Então todos receberam a palavra de Deus, mas nem todos os israelitas são filhos de Abraão, ainda que tenham nascido da carne. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, que quer dizer o quê? Que Isaque foi gerado da promessa, e assim os filhos de Deus também vão ser gerados da promessa. Qual foi a promessa? A promessa foi que Deus enviaria seu filho e que seu filho nos resgataria da maldição do pecado. E assim que ele subisse aos céus e nos enviasse o Espírito Santo, ele é a promessa, o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos, gerados da palavra de Deus, não mais gerados da carne. Então todo aquele que crê no Filho de Deus e tem o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Mas os israelitas não aceitaram o Machia. E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai ao Pai senão pela palavra do Pai. E por eles não aceitarem o Filho, não aceitarem a palavra de Deus, eles não são filhos de Deus. São apenas filhos da carne. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Então o que quer dizer aqui? Ele está dizendo que primeiro veio Esaú, o mais velho, e o filho mais velho que herdaria a bênção. Mas o filho mais velho desprezou a bênção e trocou pelo guisado, por uma comida, a bênção, com o filho mais novo, Jacó. Então, Deus já via no coração dele esse entendimento de desprezar a bênção, antes mesmo de ter feito a obra de desprezar. Por isso que Deus já disse: o maior servirá ao menor. Que espiritualmente quer dizer o quê? Que primeiro vem o homem carnal e depois vem o homem espiritual. Então, o espírito subjugará a carne, fazendo com que assim a pessoa faça a vontade de Deus, porque agora o maior será servo do menor. A carne será serva do espírito, porque agora a pessoa foi gerada da palavra de Deus, e a palavra de Deus é espírito e vida. Então agora a pessoa consegue fazer a vontade de Deus, porque ela foi gerada da promessa, foi gerada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então como é que uma pessoa se compadece de Deus? São aquelas pessoas que vê que Deus enviou seu amado Filho. Ele sofreu aqui, ele foi humilhado, foi torturado, foi crucificado, e ele fez isso tudo por você, no tempo ainda que éramos inimigos de Deus. Então a pessoa que se compadece do Filho de Deus, e é o Yahushua HaMashiach, ela entende
Ele fez tudo isso por mim e eu não vou obedecer ele? Eu não vou fazer a vontade dele? Não, eu tenho que fazer a vontade dele. Olha o que ele fez por mim. Então essa pessoa está se compadecendo dele. E aí Deus vai usar de misericórdia com essa pessoa, porque ela está vendo o que essa pessoa está fazendo pelo filho dela. Está obedecendo a palavra dele. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então Deus vai se compadecer dessa pessoa. Como? Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então como é que Deus mostrou o poder dele em Faraó? Moisés e Arão foi até Faraó com as palavras de Deus, as quais dizia: liberta o meu povo. Mas o que o Faraó fez? Ele não obedeceu a Deus. Ele não libertou o povo de Israel. Moisés e Arão foi de novo. E de novo ele não obedeceu, mesmo vendo os sinais que Deus fizera na terra do Egito. E assim Deus fez o quê? Mostrou o poder dele. Endureceu o coração de Faraó. Agora nem Faraó quisendo, ele vai libertar o povo de Deus. Agora o coração dele está endurecido. Deus endureceu o coração dele. Então é assim que Deus mostra o poder dele. Então, todos nós nascemos como vaso de desonra, mas ele chama. E aqueles que se compadecem, isso é, aqueles que obedecem à palavra de Deus, Deus se compadece dessa pessoa e mostra o poder dele, fazendo com que a pessoa agora se torne em vaso de honra. Ela se torna obediente à palavra de Deus, porque ela é gerada da promessa do Espírito Santo. Deixa eu ver. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que Deus o replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então todos somos de uma mesma massa. Todos nós nascemos como vaso de desonra. Mas ele vem, quebra o vaso, e aqueles que são obedientes, ele reconstrói como sendo vaso de honra. Mas aqueles que são desobedientes, ele endurece o coração e deixa a pessoa por conta, seguindo o próprio caminho dela. E aquele que anda no seu próprio caminho anda na perdição. Mas aqueles que andam nos caminhos de Deus, isso é, andam fazendo a vontade dele, esses se tornam vasos de honra e caminham para a salvação. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então Deus suportou por muito tempo os vasos da ira, porque o Filho dele tinha que vir ainda para nos dar o Espírito Santo e nos transformar em vasos de honra. E mesmo com o Espírito Santo aqui, muitos ainda preferem viver nesse mundo, viver na iniquidade, viver nos prazeres da carne. Isso é, sendo dirigido por suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos. E a palavra diz que quem coloca desejo, vontade, sentimento e pensamento é o inimigo. E quem anda sobre essa direção está andando na vontade do inimigo. Por isso é um vaso de honra. E muitas pessoas têm prazer na iniquidade. Mas aqueles que não têm prazer na iniquidade, mas têm prazer na verdade, esses obedecem a Deus. Deus se compadece dela e mostra o poder sobre essa pessoa, dando a ela entendimento para que ela possa andar na luz. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória de Adantes preparou. Então, Deus não está dizendo que uns ele escolheu para ser salvos e outros não. Ele chamou todos para a salvação. Mas quem entendeu o propósito da palavra de Deus, o propósito da obediência, o propósito da salvação, esses veio a obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que desde o tempo de João Batista, o reino do céu se conquista à força. E os que usam da força se apoderam dele. Então aqueles que entendem que se continuar pecando vão ser condenados ao lago de fogo,
Essas pessoas veio a obedecer, mesmo que na marra. E Deus vê a pessoa se esforçando para obedecer a palavra dele. Então Deus se compadece e essa pessoa é batizada no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a vida eterna, desde que lhe obedeça. Mas nem todos têm o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que têm o Espírito Santo, mas não têm. E essas pessoas que não têm o Espírito Santo têm o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo faz a pessoa não acreditar nas palavras de Deus, porque a palavra de Deus te capacita a ser obediente, porque ele mostra o caminho. Basta você seguir. E o Espírito Santo veio para nos dar entendimento, para que pudéssemos andar nele, não mais na carne, não mais na velhice da letra, mas no Espírito. Agora eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo me ensina e eu ando nos ensinamentos dele. Eu ando na palavra dele, no entendimento da palavra dele. E essa é a fé que vence o mundo, o entendimento que ele nos dá através da palavra dele, porque nós cremos na palavra dele. Eu entendo porque eu estou fazendo todas essas coisas. Eu entendo porque eu estou obedecendo o que a palavra de Deus diz. Assim eu estou andando na vida. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória de Adantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus chamou a todos para ser vaso de misericórdia, mas nem todos quiseram. Muitos preferiram viver na mentira, viver nos prazeres da carne. Como também diz em Oséia, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então os gentios não eram povo de Deus, mas o sacrifício de Yahushua HaMashiach purificou a todos. Então agora Deus chamou a todos. E aqueles que não o ouviram, esses vieram a crer. E sucederá que no lugar em que se lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Então somos melhores do que servos. Agora somos chamados de filhos. Temos um nome maior agora. Porque filho é o que obedece. E servo é aquele que obedece por obrigação. Mas o filho obedece por amor. Porque essa pessoa foi gerada dele. Foi gerado da palavra dele. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então nem todos vão ser salvos de Israel. São só os que creram e andaram na palavra de Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então, o povo de Israel sempre foi um povo rebelde. E com rebeldia, o que quero dizer? É que o povo de Israel sabia o caminho, sabia a verdade, o qual está na palavra de Deus. Mas o povo de fora, os gentios, não sabia de nada, então eles andavam na ignorância. Mas o povo de Israel sabia a verdade. E por saber a verdade, então eles andavam em mais iniquidade ainda. Então é por isso que quando eles cometiam pecado, faziam alguma atrocidade, aí dava lugar ao inimigo, o inimigo entrava na pessoa, e depois que Satanás entrou nas pessoas e dominou elas, seria como uma coisa suja sujasse o resto. Então Deus tinha que fazer alguma coisa com aquela pessoa que estava suja. É por isso que acontecia muito aquelas mortes em Israel. Quando um se sujava, Deus tinha que matar. Mas é claro que quando essa pessoa morria, ela ia para o seio de Abraão, que era um lugar reservado para os filhos de Deus, que era lá no inferno, porém sem o sofrimento. Eles só ficavam guardados lá. Então, uma maçã podre estraga todo o resto das maçãs. Então Deus eliminava aquela maçã podre, matando ela. Por isso que tinha todas aquelas mortes. E em relação às guerras, quando tinha aquelas guerras aí onde Deus mandava matar crianças e mulheres e homens, ali era Deus mostrando que quando você confia em Deus, Ele vai matar todos os seus inimigos. E qual é o inimigo do homem? É outro homem? Não. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades.
Então, quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás. Então, se você confiar na palavra de Deus, Deus vai te entregar o seu inimigo, o qual é Satanás. E assim você derrota o seu inimigo, derrota a sua carne e pisa nele. Porque Satanás, ele vem colocar vontade, ele vem colocar desejo, ele coloca pensamentos. E assim, pela palavra de Deus, você pisa nele e não faz a vontade dele. Você passa por cima dele e faz dele um estrado para os seus pés. Porque Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos, para todo aquele que confia na palavra dele. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. O que é a fé? A fé significa acreditar? Não. A fé significa entender. Isso é a fé. Mas o que devemos entender? A fé é o entendimento da palavra de Deus. E só Deus pode dar a revelar os seus mistérios, que estão em sua palavra. Por isso que a palavra de Deus deve se discernir espiritualmente. Só o homem conhece o que é do homem, e Deus conhece o que é de Deus. Por isso que pelo Espírito Santo podemos entender o que Deus está nos mostrando, qual é a vontade dele. E se você andar nessa fé, você vence o mundo. E se você andar no entendimento que ele deu da palavra dele, você está andando na justiça. Porque se agora você está obedecendo à vontade dele, quem é que vai te condenar? Quem é que vai te acusar? É Deus que nos justifica. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque Israel, ele sabia as coisas da lei, mas eles andavam no entendimento carnal. Eles andavam no seu próprio entendimento, fazendo as suas próprias vontades, andando nos seus próprios caminhos. E a lei estava lá escrito em pedras. Então eles sabiam o que era para fazer. Mas como eles andavam na carne, eles acabavam tropeçando. Sempre pecavam, porque quem anda na carne não consegue fazer a vontade de Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E em verdade Deus não aceita quem está andando na carne. Os sacrifícios da carne não são aceitos por Deus. Por isso que ele diz, misericórdia quero, e não sacrifícios. Então a pessoa pode orar por muitas horas, pode jejuar por muitos dias. Se estiver andando na carne, Deus não vai aceitar esse sacrifício. Ele quer misericórdia, ele quer obediência à palavra dele. É mais importante obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Então eles andaram na sua própria justiça, o povo de Israel. Eles não andavam na fé, eles não andavam no entendimento da palavra de Deus, eles não obedeciam a palavra de Deus. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então quem é essa pedra de tropeço? Quem é essa rocha de escândalo? É o Machia, ele é a palavra de Deus. Então os israelitas se escandalizavam nele, não acreditaram nele. E quem não crê nele, quem não crê na palavra de Deus, vai tropeçar na palavra de Deus. Porque sabe o que é para fazer, mas não vai conseguir. E a palavra diz que sobre quem essa rocha cair será despedaçado. Então se uma pessoa está tropeçando na palavra de Deus, logo as palavras de maldição vai cair sobre ela. Condenação eterna, lago de fogo. Então devemos obedecer a palavra de Deus. E hoje nós temos acesso a Deus. Podemos fazer uma oração pedindo para que Deus venha nos dar entendimento através da palavra dele. Podemos orar para que Deus venha e nos mostre os nossos pecados ocultos. E assim se completa aquela palavra que diz: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Então nunca venha se achar santo, sempre esteja buscando a santificação, correndo rumo ao alvo, correndo na direção da salvação, para que não aconteça da pessoa ser confundida naquele dia, pois achava que estava salvo, mas não estava. Devemos sempre estar constantemente correndo atrás da salvação, buscando a santificação, vigiando e orando em todo o tempo, para não entrar em tentação, mas estar constantemente andando na palavra de Deus. Porque a palavra diz para tomar cuidado, para não ficarmos carregados com as glutonarias desse mundo, com os cuidados desse mundo. Porque quando acontecer o dia do arrebatamento,
Se a pessoa estiver na glutonaria desse mundo, com a mente nos cuidar desse mundo, essa pessoa não vai subir, ela vai ficar. Então vigiai e orai para que não entre em tentação. Esteja constantemente vigilante, vendo se o que sai da sua boca é a palavra de Deus, vendo se o que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Se está vindo pensamento, para você lembrar que pensamento é o inimigo falando, porque a palavra diz assim, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então é Satanás que opera no mundo aí. Por isso que todas as pessoas andam no mesmo caminho. Quando surge uma moda, todo mundo vai lá e começa a fazer igual. Sai alguma música, tá todo mundo ouvindo, porque elas estão sendo conduzidas pelo espírito da potestade do ar, Satanás e suas hostes malignas. E como ele faz isso? A palavra diz: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por naturezas filhos da ira. Então como é que Satanás controla as pessoas? Ele coloca pensamentos. Quando a pessoa está pensando, quando a mente está sozinha pensando alguma coisa, lembrando de alguma coisa, falando alguma coisa, ali não é ela falando, ali é o demônio na cabeça dela colocando o entendimento caído dele. E por meio desse pensamento, aí surge a vontade, surge os desejos, surge os sentimentos. E aí por meio dessas coisas, ele controla as pessoas. Então quem tem o entendimento de Satanás, vai ter a natureza de Satanás, vai fazer as coisas do mundo, vai ter prazer na iniquidade. E todas as pessoas nascem com o coração inclinado a fazer as coisas do mundo, a cometer pecado. Então quando a pessoa vem e começa a obedecer a palavra de Deus pela força, essa inclinação muda. E aí quando ela está ouvindo a palavra de Deus, está obedecendo e Deus está dando entendimento a ela, aí ela começa a receber o entendimento do alto. E o entendimento do alto que é dado por Deus é a natureza dele. E assim, conforme a pessoa vai obedecendo, vai entendendo, ela vai se purificando, vai se lavando, vai sendo lavada e remida no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o entendimento do alto. E aí quando ela está pura, é quando ela tem só o entendimento de Deus dentro dela. Ela não tem mais nenhum entendimento mudando. Vamos dar um exemplo aqui. Surge uma doença, como aconteceu o caso do Covid. Todo mundo ficava falando, tem que usar máscara, tem que tomar a vacina. Quem falava isso era o mundo. E quem era do mundo foi lá e obedeceu o entendimento mundano. Tomou vacina, usou máscara. Mas quem tem o entendimento do alto lembrava o que a palavra diz. E a palavra diz que Yahushua HaMashiach tomou sobre si nossas dores e doenças. Então quem tinha esse entendimento inclinou para o que a palavra de Deus diz. Então o que acontecia? A pessoa ia, não usava máscara e nem tomava vacina, porque ela sabia que a palavra de Deus já nos tirou as nossas doenças e enfermidades. Então, quando o mundo diz uma coisa, você tem que não fazer o que o mundo diz, mas o que a palavra de Deus diz. E, portanto, você praticar o que a palavra de Deus diz, chega uma hora que a palavra de Deus entra no seu espírito. E quando a palavra de Deus entra no seu espírito, se torna a sua lei. E agora você vai conseguir obedecer o que a palavra de Deus diz, porque ela está no seu espírito agora. Já não fica mais uma coisa que você tem que se esforçar para obedecer. Se torna uma coisa natural. Essa é a lei que Paulo tanto fala. Então quem tem o entendimento terreno tem a lei do pecado e não consegue desobedecer. Mas quando a pessoa começa, pelo esforço, a ir na marra, obedecer a palavra de Deus, aí ela renova o entendimento e agora a lei que tem dentro dela é a lei da fé, a lei do entendimento do alto. E aí ela já consegue obedecer, porque tudo o que ela faz é natural. Ela faz a vontade de Deus naturalmente. Foi gerado da palavra de Deus, agora se tornou filho. E uma vez sendo filho, é só se manter na obediência, vigiando e orando, para não cair em tentação. Mas agora Satanás está debaixo dos pés dela. Agora ela consegue pisar em Satanás e andar em constante obediência. Deixou de ser criança e agora se tornou adulto. Está comendo alimento sólido.
E a palavra diz que o alimento sólido são para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, uma vez a pessoa tendo os sentidos exercitados de tanto obedecer, de tanto entender, de tanto praticar, agora ela sabe qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo mostra. E agora que ela tem a inclinação para o Espírito, ela simplesmente vai lá e obedece. E é claro que a pessoa tem que estar em constante vigilância, ela não pode ficar distraída, porque enquanto estivermos nesse tabernáculo terreno, estamos em guerra. A guerra só vai acabar quando acontecer a salvação. Então aqui é sempre vigiando, é sempre guerra. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada, o escudo da fé, é o entendimento. Quando Satanás vier com alguma coisa errada, você entende o que aquilo é errado, então você não faz. O capacete da salvação, que é a nossa esperança de sermos salvos. Então você segue andando na obediência e você vai ser salvo. Não existe predestinação onde a pessoa está destinada a ser salva de qualquer jeito. Não. Aqueles que estão obedecendo estão destinados a ser salvos, e os que não estão obedecendo estão destinados a não serem salvos.